Boa noite, boa noite. Hoje a live vai ser com o Henrique Eltran. Espero que todos gostem. Ele é fera, meu mentor. Para mim, é um dos melhores nutricionistas do Brasil, principalmente nesse assunto que a gente vai tratar hoje, tratando de nutrição ancestral. Ei, Alessandra, Boa tudo tarde, bem? pessoal. Tudo Boa tarde. bem? Sejam todos bem-vindos, né? A mais um bate-papo aí. Olha quem vai participar hoje, a Luna. Ela tá aqui me perturbando. Ela vai Sim, ficar pós-graduada em estratégia carnívora. Então, hoje nós vamos receber no dia do nutricionista, hein, Cobra? Foi uma coincidência, né? foi uma coincidência. A gente nem tinha se dado conta que nós íamos Igual o Piper receber agora. um nutricionista hoje. Então, assim, queremos homenagear a todos os nutricionistas e principalmente aqueles que saíram fora da casinha, né, Cobra? Aqueles Exatamente. fera, que estão trabalhando com nutrição de verdade, que estão querendo curar as pessoas, que se preocupam, né, que não seguem só aquela cartilha que a gente sabe que está deixando a população doente, né? Então, e por mais nutricionistas despertos, né? Que venham mais e mais. O Henrique é um exemplo para nós, né? Para mim, principalmente, eu entrei na Carnívora, acompanhei muito o conteúdo do Henrique Eltran, acho que foi um dos primeiros que eu comecei a seguir, né? Ele tem um conteúdo fantástico aqui no Instagram, para quem não conhece Fantástico. ainda, gente, sigam o perfil dele, porque assim, ó, é informação em todos os aspectos, desde a nutrição ancestral, que é o que ele vai conversar com a gente hoje, né? Até a questão mais nutricional, e várias outras abordagens, porque nossa, ele é uma enciclopédia ambulante, né, Cobra? É fantástico Exatamente. o conhecimento dele, ele se aprofunda, né? Muito E ele é um estudioso. pesquisador, né? E eu faço mentoria com ele há bastante tempo já, né? Ele me orienta, ele analisa minha saúde. Henrique não pode participar. É isso? Ah, agora foi. Como é que não pode participar? Tô aqui. Sufoco! Rapaz, Alessandra, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho uma inveja muito grande dessa barba do Guilherme. É muito linda essa barba desse rapaz. É, Não, é uma barba é uma ancestral, né, assinatura, não? né? É a assinatura do Cobra, essa barba, né? Obrigado, Boa obrigado, tarde, obrigado. pessoal. Boa tarde. Desculpem o atraso. Eu tava desenrolando aqui. Eu tive um paciente agora que passou 2 horas comigo, que eu acho que é o paciente que mais conversou comigo de toda a história foi hoje. Ave Maria. É mesmo? O homem Opa! conversava demais. Ah, mas Tá, que bom você que você chegou aqui. tá igual aquelas consultas de plano de saúde, pô, de 5 minutos. Ave Maria. Cara, eu descobri, você falou um negócio agora, eu estava conversando com um outro paciente meu que é fotógrafo e ele tem uma cliente que tem um plano de saúde aqui específico aqui em Fortaleza, né? Que já está expandindo a atuação para o Brasil todo. E essa médica falou que lá eles são, a orientação são 7 pacientes por hora. Caraca, Como é que pode, né? caraca. Impressionante. É a Foi mal, medicina foi que a mal. gente encara aí, né? Infelizmente. Infelizmente. É. Ainda bem Não, existem os despertos, né? Que É? estão não é à toa, mudando já essa realidade. não é à toa que quando a gente vai, né, um profissional de saúde, a gente é chamado de paciente. Porque a gente tem que ter muita paciência, Muita né? paciência. Primeiro fica 1 hora e tanto na sala de espera, normalmente atrasa, para depois ser atendido em 5 minutos, para caber 7 em 1 hora, né? É. Exato. É verdade. Exato, é triste, né? E aí até vou repetir as palavras que eu falei no Stories. Parabéns, Henrique, pela sua profissão de realmente um Cara, que coincidência boa, né? Ter sido uma live de Muito hoje coincidência. com um legal. nutricionista, né? Foi muito legal isso aí. Muito Coincidência. legal. Foi um presente para nós, viu? Foi um Ah, presente. para mim também é uma honra estar participando dessa live com vocês. E um nutricionista que nutre mesmo os pacientes, né? Porque tem nutricionista aí que desnutre. É, tem nutricionista que desnutre, é verdade. Tem Infel... nutricionista que desnutre, tem médico que está desnutrindo também, né? É Tem verdade. pediatra que está desnutrindo, ortopedista É. que está desnutrindo, Essa né? É semana só foi seguir, difícil. Essa é só semana foi... seguir, é só seguir a pirâmide, a cartilha que desnutre, né, Henrique? É.
Infelizmente, essa é uma coisa interessante, sabe, Guilherme, que eu estava falando hoje. A gente tem diretrizes que são totalmente dissonantes, há uma dissonância cognitiva entre as diretrizes e o guia brasileiro, né? Porque deve ter nutricionista assistindo a gente aí, nutricionista inclusive que está em formação, né? E você na faculdade, pelo menos na faculdade que eu me formei, a gente ouve falar do guia alimentar brasileiro, mas a gente não é estimulado a ler, a gente não é estimulado a estudar, e pelo contrário, né? Então, o que é que acontece? A gente vê uma nutrição que é pautada em algo que não está no guia alimentar brasileiro, que deveria regir a nutrição deveria regir a nutrição do país, entendeu? Deveria regir os nutricionistas. Então uma falha, uma meio falha, né? Quando a gente pensa nesse assunto, sabe? Uma falha do sistema aí, né? Que também não tem interesse nenhum de mudar isso, né, Henrique? Não, nenhum interesse. Foi lançado essa semana agora, acho que é semana da anterior, um dossiê feito pelo IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, chama-se Dossiê Big Food, e mostra claramente como a indústria dos alimentos influencia a política brasileira. Isso não é só no Brasil, tá? A gente está falando do Brasil porque é onde a gente vive, mas não é só no Brasil. Ela influencia a política de qualquer lugar, né? Se você pegar empresas como Procter & Gamble, Unilever, Monsanto, são gigantes da alimentação que têm lobbies fortíssimos. Mandaram uma notícia no grupo agora da Rebelião. Inclusive, Alessandro, eu quero fazer um convite público. Não sei se você está no grupo de profissionais da Rebelião. Eu participei no Telegram, eu acho que eu estou lá no grupo, mas não no de profissionais. Você tá no de profissionais ou você está no canal? Eu acho que eu estou no canal. Só no canal. Deus, você tem que estar no de profissionais também. Então, já estou fazendo aqui o convite público. Se você não aceitar, eu fico chateado. Agradeço de coração, Henrique. Agradeço. Porque colocaram lá isso, sabe? Uma reportagem sobre a Danone, que está fazendo lobby para alterar a política nacional de alimentação e nutrição. Exatamente com as fórmulas que eles possuem para estimular os médicos a passar mais fórmula alimentar ao invés de estimular a alimentação natural. Né? Então, assim, a realidade que a gente vive hoje é uma realidade onde, se você não se conscientizar, se você não estudar por conta, você vai ficar à mercê dessas empresas para todo sempre. É de chorar, né? É de chorar. Ô, Giga, eu acho que a gente precisa fazer uma apresentaçãozinha e depois a gente volta aqui pro Altran, porque eu acho que tem gente que não nos conhece, né? Tem gente entrando aqui na live pelo perfil do Henrique. Pode começar. Posso começar aqui? Bom, eu sou Alessandra King, eu atuo na área de neurociência comportamental, tá? Com área de gerenciamento emocional, agora estou focando isso para a estratégia carnívora. Estou na estratégia carnívora fazem quase 10 meses, né? E essa estratégia me libertou de 12 anos de fibromialgia. Então, essa é um pouquinho da minha história, e o Bate-Papo Carnívoro surgiu para que a gente pudesse trazer mais testemunhos de pessoas, assim como eu e o Giga, né, que obtiveram resultados positivos na estratégia, e também trazer profissionais para abordar determinados assuntos para que auxiliem as pessoas que estão querendo seguir nessa caminhada. Né, Giga? Agora fala de você aí um pouquinho. Isso é importante. Uma das pegadas nossas aqui no Bate-Papo Carnívoro é isso. É a carnívora na prática, né, Alessandro? E eu venho seguindo essa estratégia há 4 anos, aproximadamente. E sou apaixonado pela estratégia carnívora. Curei praticamente todos os meus problemas de saúde em carnívora. Principalmente uma artrose no quadril, que eu precisava de fazer uma prótese, né, e estou conseguindo adiar essa prótese. Eu vivia inflamado, vivia tomando anti-inflamatório e não tomo mais remédio. Há algum tempo eu conheci Henrique Altran e segui ele durante muito tempo, aprendi muita coisa com o meu professor. E depois de um tempo a gente formou essa parceria aí, ele é meu mentor, né,
e me orienta, me ajuda bastante, tanto na minha caminhada pessoal de saúde, quanto nesse novo projeto de vida aí, de levar essa carnívora para mais gente. Eu estudei, fiz alguns cursos e tenho uma formação em coaching, em estratégia carnívora, e eu faço mentoria com algumas pessoas. E recentemente fiz um curso que está em pré-lançamento aí, tá rolando. E logo, logo a gente vai fazer o lançamento oficial dele. Nesse curso tem a participação do Henrique, vai ter uma pontinha da Alessandra, já vou dar o spoiler, e mais alguns outros profissionais, tá? E é isso aí. Estamos aí levando mensagem. Essa é uma missão de vida. A estratégia carnívora é uma coisa abençoada, assim, é uma mágica que a gente faz no nosso corpo, é uma coisa impressionante. Tanto a carnívora quanto a cetogênica, a low carb, elas são partes de um todo, né? Digamos que a carnívora seria a low carb mais limpa de todas, digamos assim, né? E é isso. Bom, basicamente é isso. Então vamos deixar o Henrique se apresentar um pouquinho agora. Vai lá, Henrique. A gente já fez um spoiler aí, mas né, a gente quer ouvir. Você dizer que você tem uma cadeira gamer, né? Porque isso é uma coisa jovem também, né, Alessandra? Então, uma cadeira gamer, tá certo. É isso aí. Eu sou o Henrique. Essa cadeira é do meu filho, que eu peguei, filei dele aqui. Eu imaginei que você não era tão jovem assim, imaginei. Bom, eu sou o Henrique Altran. Eu comecei a minha carreira nessa parte, vamos dizer, nessa área científica, né? Nessa área de gostar de falar em público e tudo mais, muito cedo na minha vida. A memória mais antiga que eu tenho envolvendo essa parte de biologia, envolvendo falar em público, tem o quê? Eu tinha 8 anos quando aconteceu, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de bicho, né? Dessa parte de inseto, essas coisas todas. E quando eu fazia a segunda série do ensino fundamental, quando era baixinho mesmo, a professora, a tia Lena, passou, não sei nem se ela está viva ainda, de repente ela está até na live, né? A tia Lena passou um trabalho que era para a gente fazer uma apresentação de 10 minutinhos, 15 minutinhos, sobre algum tema que a gente gostasse, né? E aí eu lembro que eu me juntei com o meu amigo Daniel e junto com ele a gente fez uma aula sobre insetos. E ao invés de ser 10, 15 minutinhos, foram 45 minutos, né? Então essa é a memória mais antiga que eu tenho dessa história de começar a dar aula. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu tive o privilégio de conhecer um grande professor de biologia aqui em Fortaleza e logo depois que eu passei, logo um pouco antes na realidade, mas principalmente depois que eu passei no vestibular, eu já comecei a dar aula, me tornei professor com apenas 17 anos de idade e comecei a dar aula, né? E isso é 1992. Em 1900 eu sou um pouco mais velho, né? Como assim, ninguém diz que eu tenho 60 anos de idade, né? Porque eu tenho Tá, muito bem. Brincadeira. Então, eu com 17 anos comecei a dar aula. Em 1995, eu me tornei representante de uma empresa de suplementos nutricionais. E foi exatamente nessa época que o bichinho da nutrição me pegou, né? Essa empresa é uma empresa muito tradicional, que trabalha com shake, substitutos de refeições e tudo mais, mas que na época me estimulou a estudar nutrição, né? No entanto, um estímulo que veio de forma externa e que me direcionou para estudar nutrição tradicional, né? Tanto é que eu caí, por exemplo, em 2015, eu caí no conto do veganismo, né? Mentira, Ela, eu não tenho 60 anos, não é brincadeira, eu tenho só 47. Tanto é que eu caí no conto do veganismo em 2015, né? Por quê? Porque eu estava estudando nutrição, mas eu estava estudando nutrição totalmente enviesada pelo que era orientado da empresa, né? Então, dentro dessa perspectiva, quando foi em 2017, eu conheci o blog do Souto, né? Conheci o podcast Tribo Forte e o blog dele. E foi quando eu comecei a estudar nutrição e comecei a entender entender um pouco mais a questão da nutrição baseada em evidências mais sólidas, né? Baseadas em evidências mais robustas, né? E aí foi quando eu conheci low carb, dieta cetogênica, carnívoro veio um pouco mais tarde, mas eu me tornei carnívoro
final de 2018, começo de 2019. Né? Eu comecei a fazer nutrição na faculdade em 2018, já bem distante, apesar de ainda trabalhar com a empresa, eu era já estava me distanciando, porque eu já não acreditava mais no produto, eu já não via a soja com bons olhos, que é a base dos produtos deles, eu já via que tinha muita coisa errada, que não estava batendo com a ciência que eu estava estudando e com os resultados que eu estava obtendo, né? Então, foi essa questão que me possibilitou. Em 2018 eu comecei a nutrição, já pensando em atender, e em 2019 eu me afastei completamente como representante e comecei a me dedicar exclusivamente à nutrição. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Uma bela trajetória, né? O que você fez com o Souto, eu fiz com você sabe, né? Eu tô sabendo. Eu caí no seu perfil, assisti todas as lives. Sensacional. A Rebelião Saudável, ela foi lançada, né? Ela nasceu em 2019, finalzinho de 2019, né? Porque eu pensei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa... eu já tinha feito algumas lives com algumas pessoas, com a Fernanda, já tinha feito live com algumas pessoas. Eu disse, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente continuar desgarrado, né? Se a gente continuar cada um trabalhando no seu perfil para ganhar seguidores e não sei o quê, e a gente não unir essa galera, a gente não vai ter a perspectiva de lutar de igual para igual. A gente ainda estamos muito pequenos, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente, o grupo de profissionais lá do Telegram tem 170 profissionais. Ainda é muito pouca gente, né? A gente precisa, porque infelizmente isso é uma característica humana. As pessoas, gente é que nem gato, né? Ovelha é bem facinho. Você bota um cão, um pastor alemão, e ele direciona as ovelhas para onde quer. Mas você bota um bocado de gato junto, não tem jeito. Quando acontecer alguma coisa, vai cada um para cada lado, né? Então, gente é que nem gato. É difícil de você pastorear a gato, né? E aí a gente continua, né, nessa luta, né? A Rebelião Saudável surgiu, então, nessa época, em 2019. A ideia era justamente que ser saudável era a melhor forma de se rebelar contra o sistema. Esse é o slogan original da Rebelião Saudável. E, assim, a gente cresceu, a gente tem muitas pessoas que são influenciadas por essa rebelião hoje. É um movimento maravilhoso, mas a gente luta contra gigantes, né? A gente luta contra empresas que têm faturamento trilionário, né? A indústria farmacêutica no ano passado faturou mais de 1,2 trilhão de dólares, né? Se você somar a indústria farmacêutica toda. Então é muita coisa. É mais que um país grande. Muito mais, é mais que um país grande, né? Quanto é o PIB do Brasil, Giga? Você que entende mais dessas coisas. Eu não sei de cor. Deixa eu ver aqui. Mas deve ser tipo uns 4 vezes isso aí. Quer dizer, 25% de um PIB como o Brasil foi faturado pela indústria farmacêutica. É muito dinheiro na mão de poucos, né? É muito dinheiro na mão de poucos, né? É muito dinheiro na mão de poucos e originado por poucos medicamentos que vendem muito. E originados através da desgraça da saúde das pessoas, né? 2,250 bilhões. Do primeiro trimestre, desculpa. Primeiro trimestre. 2020 aqui, o PIB de 2020. 1,44 trilhões. Pronto. Quase o Brasil. É o PIB do Brasil. É o PIB do Brasil. Né? Então, quer dizer, é muito surreal quando você trabalha com essas cifras, e isso está concentrado na mão de... essas empresas, elas têm como colocar e tirar o governo de qualquer país. Exato. Elas quiserem, só elas decidirem. Elas centram e elas dizem, vamos conquistar quem agora? Não, vamos remover o presidente daquele país ali. Eles tiram e botam. E, por exemplo, eu fiquei sabendo recente, mas já tem um tempo, a Bayer comprou a Monsanto. A Bayer é uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo e a Monsanto é uma das maiores de grãos transgênicos e agrotóxicos e essas coisas. E agora é uma coisa só, né? Um adoece, o outro vende o remédio. Exatamente. Então, assim, a gente... Se você somar as duas, farmacêutica é trilhões, e se somar outra, né? Aí que domina mesmo, né?
A gente precisa desse ceticismo e desse questionamento. Não um ceticismo, um questionamento bobo ou baseado em teorias da conspiração malucas, mas a gente precisa pelo menos ter um pouco de pé atrás quando a gente vê determinadas coisas que a gente vê na mídia, que a gente sabe, é claro que tem uma influência muito grande por trás, né? Sem O dúvida. Dr. João Vitor colocou um vídeo absolutamente maravilhoso hoje no Instagram, onde ele mostra claramente como é que a indústria farmacêutica patrocina os médicos. Sim. Então, quer dizer, a gente Exato. precisa ficar atento a isso, a gente precisa ficar ligado nisso aí. E assim, a grande maioria dos médicos não age porque são criaturas endemoniadas e ruins que vieram... Não é isso. Eles acham que estão fazendo bem. É o status quo, né? Tá entendendo? Eles acham que estão fazendo bem. Então a gente precisa ficar atento a isso. Por isso que eu comecei a dizer... É porque são crenças que foram criadas lá durante o período da faculdade, né, Altran? Sim. Né? Então, assim, tu vem de uma crença, tu vem criando hábitos e crenças que são difíceis de modificar. E nem todos querem sair. Nem todos querem despertar. As pessoas gostam de ficar na zona de conforto. É muito confortável ficar atendendo 7 pacientes por hora, sem se envolver com o paciente. Sim. Né? É muito mais fácil. Então, essa cultura, até que se modifique tudo isso, a gente vai continuar vivendo nas mãos da indústria farmacêutica. E a indústria alimentícia nos adoecendo. Eu estava numa rodinha de amigos, aí tinha um comentou assim, não, porque médico tal, ele é mais caro, a consulta dele acho que é R$ 1.200, mas ele já dá todos os remédios pra gente. Eu falei, é o combo, né? Ele ganha os Agora remédios, tem isso. Ele ganha os remédios de amostra grátis do representante, cobra uma consulta mais cara e já entrega os remédios, já vai tudo pronto. É absurdo, né, gente? E esse é o nosso papel aqui no bate-papo, de tentar trazer um pouco mais de informação no outro lado, né? Do outro lado da verdade. E de ajudar as pessoas num despertar, né? De ter mais consciência com a sua saúde, né? Com outras possibilidades, né? E vamos falar possibilidades que trouxeram o ser humano até aqui. Né? E por isso hoje a gente está trazendo o Henrique para falar desse tema de alimentação ancestral, né? Para que a gente tenha uma base, um suporte, vamos dizer assim, emocional, inclusive, né? Porque a gente, às vezes, a gente não sabe em quem acreditar mais, né? Então, às vezes, a gente tem que trazer a evidência que vem lá do passado, né, que é uma evidência irrefutável de que houve uma evolução através desse tipo de alimentação, para que a gente comece a despertar, né? Então, Henrique, gostaríamos que você começasse a abordar aí o tema ancestralidade, né, a alimentação ancestral. Legal. Antes de falar especificamente sobre alimentação ancestral, queria só esclarecer uma coisa importante, que nós não somos contra a medicina, tá? É muito importante as pessoas ficarem cientes disso. A medicina tem um papel fundamental. Se você, por algum motivo, tiver que operar, se você, por algum motivo, tiver que operar o seu coração, por exemplo, se você tiver um problema no cérebro e tiver que... A medicina é fantástica em relação a isso aí. E a medicina, ela resolve um bocado de problema que a alimentação não resolve, tá? Então, exato. A gente tem que colocar as coisas nos lugares delas. Os casos agudos, né? Eu atendi uma semana, Alessandra, que ela tá com a tireoide dela ferrada. E não adianta, ela pode mudar a alimentação da forma como ela mudar. A tireoide dela tá ferrada. Ela precisa tomar o hormônio da tireoide. Se não fosse a medicina, essa mulher ia ter uma vida miserável. Sim. Porque já existe uma destruição, né? Isso não tem como. Entender que a medicina, ela é importante, tá certo? Sim. Assim como a nutrição é importante. Nossa luta aqui é para que as pessoas possam entender um pouco mais os processos, e é o que eu vou explicar a partir de agora, para que a partir desse entendimento elas possam questionar mais, elas possam chegar para o médico e dizer, mas será que esse é o medicamento adequado para mim?
Será que se eu mudar isso, eu posso evitar de tomar esse medicamento? Esse é que é o ponto, entendeu? E não chegar no consultório médico ou no consultório do nutricionista, certo? E baixar a cabeça para o que o médico ou nutricionista ou outro profissional vai dizer. Tá entendendo? Porque, infelizmente, no nosso país, existe isso. É o que mais tem. O cara chega de cabeça baixa porque ele acha que o médico está no outro patamar ou que o É profissional uma doutrina. patamar. E não é assim. Nós vivemos numa época totalmente diferente. Tá entendendo? Você tem poder na sua mão com o seu celular e com o seu computador. Você Sim. pode ter a experiência, você pode não ter a experiência do tratamento e tudo mais, mas você tem poder na sua mão. Poder da informação. Poder da informação. Tá? Que as pessoas acabam não utilizando, né? As pessoas não utilizam. Mas vamos lá, Vamos lá. O tema da live é ancestralidade, vamos falar de ancestralidade. Né? Aí. O que vocês querem saber? Ó, Fala, Giga. Deixa eu dar um gancho. A Alessandra fez como é que é? Dr. Kiltz, né? Kiltz, nome dele? Isso, Dr. Kiltz. Ele é um carnívoro americano e aí a Alessandra traduziu um vídeo dele e onde ele fala que a massa é cetogênica e os mestres são carnívoros porque nós somos carnívoros. Esse post teve uma série de comentários e um dos comentários entrou uma pessoa com esse viés normal de hoje em dia vegano, questionando, dizendo que nós não somos carnívoros. Porque nós temos molares grandes, porque... aqueles argumentos que a gente já conhece. Então, dentro dessa linha da evolução, né, que nós não temos garras, não temos caninos grandes, não temos super força, não temos super velocidade. Como assim nós somos caçadores carnívoros? Nós não vivíamos de coletores, comendo frutinhas e catando batata, raízes. Boa. Vamos começar daí, então. Vamos entender primeiro o processo de evolução, tá? Boa. Que talvez seja um dos pontos mais importantes e a teoria unificadora em toda a biologia. Toda a biologia, ciências biológicas, ela está unificada dentro da teoria da evolução. Por isso é que qualquer sistema biológico que for estudado não vai ser estudado, tem que ser estudado, melhor dizendo, à luz da evolução. Não dá para eu estudar o corpo humano, não dá para eu estudar o corpo de um cachorro e ser veterinário, não dá para eu fazer nada do ponto de vista orgânico de estudo sem trabalhar com a questão evolutiva, porque isso é a base da biologia, tá certo? Então a evolução, ela acontece de forma... Ei, cara, tu tem que limpar teu ouvido, tinha cera. Tô com cera? A gente tem que entender, para entender a evolução, nós precisamos entender as bases do que foi que o Darwin criou no livro dele, tá? Na Origem das Espécies. E a evolução, ela é um processo que acontece através de seleção natural. O que é a seleção natural? Existem vários nichos ecológicos. Toda vida que esse nicho ecológico sofre algum tipo de modificação, por conta de modificações de temperatura, quantidade de alimento, escassez de determinado nutriente, predadores, tudo isso influencia um determinado nicho ecológico. Toda vida que esse nicho ecológico sofre algum tipo de modificação, ele pressiona as espécies que nele vivem. Então, imagina que você tem uma floresta e você tem uma população de ratos nessa floresta, tá? E, de repente, essa população de ratos é submetida ao aumento de 1 grau na temperatura. Porque o verão, esse ano, foi um pouco mais quente do que o verão no ano passado, tá? Esse aumento de 1 grau pode não significar nada para mim. Mas para os ratinhos que estão lá, significa, porque vai ter menos comida. De repente, esse 1 grau é mais favorável para os predadores, então eu vou ter mais predadores. E, de repente, eu tenho ratinhos que não suportam essa temperatura. O que é que vai acontecer? Vai haver uma seleção natural. Aqueles que melhor estão adaptados a essa nova realidade vão sobreviver em maior quantidade e vão se reproduzir mais. Então, o processo de evolução ele é transgeracional. Ele acontece através das gerações.
Então, se eu tenho um organismo que se multiplica rápido, que tem gerações curtas, esse processo de evolução é mais rápido. Se eu tenho indivíduos eu tenho organismos que se reproduzem em um período mais prolongado de tempo, o processo evolutivo é mais lento. Então, por exemplo, vamos pegar a vírus, tá? Vamos pegar aqui o caso da Covid-19, do SARS-CoV-19. Esse vírus, ele se reproduz rapidamente. As gerações de um vírus são muito rápidas. Um vírus que entra no organismo, ele libera trilhões de vírus diferentes que vão infectar uma quantidade enorme de outros. Então, as gerações acontecem de forma muito rápida. É por isso que em apenas 3 anos, quantas variantes eu tenho do vírus? Certo? Agora, é a mesma coisa que acontece com gente? Não. Quanto tempo dura a geração de um ser humano? A geração de um ser humano dura 80 25 anos. Uma geração, 80 anos. 80. Né? 80, 100 anos. É o tempo de geração que você tem. E você se reproduz nessa geração quantas vezes? 2, 3? Né? Daria uma média de uns 25, 30 anos aí, né? Pois é. De uma geração para outra. Muito tempo. É muito esticada a geração. Logo, o processo evolutivo é mais lento. Onde é que eu estou querendo chegar nisso tudo? O que eu estou querendo chegar nisso? Aproveitar um gancho. A complexidade do organismo também influencia, né? Por exemplo, o vírus é um organismo bem mais simples. A complexidade influencia mais na velocidade de reprodução do que na evolução. No processo de evolução em si. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar a velocidade de reprodução de um rato, o rato ele é tão complexo quanto o ser humano. Nós somos mamíferos e estamos no topo, tá certo? Sim. Mas a gente se reproduz muito menos do que um rato, tá? Então tem a ver com tamanho, tem a ver com várias outras coisas. Mas aqui, falando especificamente de velocidade de reprodução, o processo evolutivo no ser humano acontece de forma muito mais lenta. Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Porque nós somos absolutamente a mesma coisa que éramos há 200 mil anos atrás. A diferença do que nós éramos há 200... Por que eu estou falando 200 mil anos atrás? Porque são os registros mais antigos de Homo sapiens. Né? Então, nós somos muito parecidos ou idênticos ao que nós éramos há 200 mil anos atrás. Basta a gente pensar o seguinte, nosso parente mais próximo é o chimpanzé. Nós temos, com o chimpanzé, nós temos 99% do nosso material genético comum. Igualzinho, sem diferença. Esse 1% é suficiente para nós sermos homens e mulheres e o chimpanzé ser chimpanzé. Então, veja, se nós somos diferentes em 1% dos chimpanzés e já somos tão diferentes, imagina a nossa diferença para os Homo sapiens de 200 anos atrás. É nenhuma. É 0,0 alguma coisa. Tá entendendo? Eu já ouvi dizer, Henrique, que se aparecesse um Homo sapiens de 200 mil anos congelado e descongelasse ele, levasse ele para uma sala, fizesse ultrassom, tudo quanto é coisa, investigasse DNA, a gente ia achar que ele era uma pessoa de hoje em dia. Sem sombra de dúvida. Fizesse a e tem registros de que o homem parou de evoluir há 50 mil anos. Não. Na realidade, nós não paramos de evoluir. Nós continuamos. O problema é que agora a gente tem nós temos agora uma evolução muito mais complexa. Por quê? Como é que eu passo, seleção. Como é que eu passo as minhas características para os meus descendentes? Através da reprodução. Certo? Então, quando eu pego, por exemplo, eu vou ter até um vídeo agora esse final de semana do pavão. Não sei se vocês chegaram a ver. Né? Eu tive agora, no final de semana passado, num polo lá em Jaguaretama, interior aqui do estado do Ceará, e tem muitos pavões lá, e eles estão na época de acasalamento. Então, o pavão macho abre aquela cauda linda para acasalar com a fêmea. E a cauda do pavão é um exemplo clássico de processo de evolução e seleção natural, porque ela tem que ser grande o suficiente para impressionar a fêmea, mas tem que ser pequena para que o pavão não tenha um predador que o casse. Então aquela cauda diz para a fêmea o quê? Eu tenho um excelente patrimônio genético. Veja, a minha cauda é enorme e não tem nenhum predador que me casse. Então a impressão, a troca é essa. Por que eu estou citando o pavão? Porque a forma que ele passa as características dele é através da reprodução. Mas nós, seres humanos, já temos uma outra questão envolvida aqui. Porque nós não temos uma cauda que seduz as fêmeas. O que seduzia as fêmeas no passado era a força do homem, a habilidade de caçar, né? Era a habilidade de cuidar da família.
E o que é que seduz as mulheres hoje? O que é que seduz os parceiros, vamos chamar assim, né? Porque é vice-versa. Nós temos outros fatores que influenciam, né? A harmonização facial, o carro, em alguns casos é a cultura, é a quantidade de livro que a pessoa lê. Tudo isso influencia. Mas isso significa que eu vou passar para frente, por exemplo, vou pegar um exemplo claro. Uma mulher que se interessa apenas por uma pessoa, eu estou usando mulher aqui como exemplo, pessoal, mas pelo amor de Deus, é só um exemplo, tá? Eu não sou machista e nem sexista, tá certo? Mas uma mulher ou um homem que se interessa, pronto, uma mulher ou um homem que se interessa apenas por grana, e aí o sexo oposto tem um bom carro, anda de Ferrari, mas é ferrado de saúde, porque se alimenta mal e tem péssimos genes. É essa pessoa que vai passar a genética para frente. Isso não aconteceria no reino animal. Tá entendendo? Então a nossa evolução ela continua, só que ela continua de outras formas. É que não se reproduz mais quem é o mais forte biologicamente hoje. Não necessariamente, né? Quem se reproduz é quem tem financeira, ou quem tem uma infraestrutura melhor, ou quem tem, por exemplo, o cara pode ter pode ser ferrado de saúde, ter uma genética horrível para ser obeso, para ser barrigudo e tudo mais, mas pelo fato dele ter dinheiro, ele conquista uma mulher que tem uma genética muito melhor. Então vai ter sabe? Você tem o dinheiro, ele entrou na equação da evolução e possibilitou. É que isso vem lá do século XVI, né, Altran? Da época dos reis. Aquele rei gordo, né, aquele glutão, e eles que decidiam quem é que ia reproduzir ou não. Exato. Né? Então a seleção, por isso que eu digo, a seleção natural, ela parou há muito tempo, né? Eu não posso dizer que a seleção natural passou, porque ela continua em ação, só que tem outros fatores. Tá entendendo? A seleção não é mais natural. A seleção, ela continua. Porque o que é a vida? Esse papo tá bem filosófico, mas eu acho que vale a pena a gente... O que é a vida? A vida, ela é se a gente parar para pensar, todo o universo é regido por leis físicas, tá? Nós temos duas leis muito importantes. A primeira lei, chama a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. A lei da conservação de energia, meu amigo Giga conhece mais isso do que eu, que ele estudou física 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na faculdade, né? A lei da conservação de energia me diz que toda conversão de energia, não há energia, nem energia criada, nem energia perdida, apenas energia transformada, né? Desde que eu esteja num sistema fechado. E a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. E essa lei me diz que todas as estruturas do universo caminham para um grau de desordem maior, caminham para um grau de distribuição equivalente que não me gera trabalho, que não me gera força motriz. A vida, ela segue o contrário. Certo? Ela caminha ao contrário da entropia. Como é que ela caminha ao contrário da entropia? Como é que você tem um organismo como eu, organismo organizado? Porque eu consigo aumentar a entropia do universo, absorvendo energia e me mantendo organizado. Então nós somos ilhas de organização. Certo? Então a teoria mais moderna de origem da vida e de evolução fala de teoria informacional e cibernética e um bocado de outras coisas. É um livro maravilhoso que eu estou lendo que está ali, que é um romance da realidade. E mostra que nós somos, na realidade, nós somos sistemas complexos dispersores de entropia. Então nós facilitamos a entropia, nos mantendo organizados. Esse processo de seleção, na realidade, é um processo de resposta a estímulos ambientais, a mudanças ambientais. Então, a seleção ela nunca vai deixar de acontecer. Eu posso deixar de chamar de seleção natural. Tá entendendo? Mas ela nunca vai deixar... É uma seleção artificial, digamos assim. Mais ou menos o que acontece com as frutas. Também posso chamar de seleção artificial. Porque a seleção artificial é o nome que se dá para uma seleção que é direcionada pelo homem. Certo? Sim. Eu estou tentando deixar esses conceitos claros, porque quando a gente não deixa conceitos claros, é fácil das pessoas se confundirem com as palavras. Seleção artificial é aquela seleção onde eu, homem, pego a banana mais doce e planto e deixo a banana mais azeda, ou, sei lá, laranja mais azeda, sem plantar.
Então eu vou gradativamente transformando todas as bananas daquela minha plantação em bananas mais doces e a banana mais azeda vai desaparecendo. Tá certo? Então isso é seleção artificial. É a seleção que eu faço, por exemplo, quando eu pego os cachorrinhos mais bonitinhos e reproduzo só esses, e aqueles menores eu não reproduzo. Tá? Isso é seleção artificial, é direcionada pelo homem. A seleção natural não é direcionada pela gente. Ninguém aqui em sã consciência está pensando, eu vou ter mais dinheiro porque eu vou me reproduzir mais. Não é isso. Tá entendendo? Por isso é que ela continua sendo natural. Só que outros fatores estão influenciando. Eu tenho outros fatores, tem razão. A influência do meio. Certo? Eu tenho o dinheiro, eu tenho o poder político, o poder econômico. Tá entendendo? Então essas coisas é que estão... o Joseph Carnívoro colocou aí seleção culturalizada pelo homem. Eu continuo chamando de seleção natural, tá certo? Ela continua sendo natural. Mas bom, vamos voltar para nossa ancestralidade, senão a gente vai terminar 8 horas da noite aqui. E hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns, mãe. Deixa eu dizer. Então, dentro desse processo de seleção natural, no homem, ele acontece de forma muito lenta. Então, nós somos essencialmente muito parecidos com o que eram os nossos Homo sapiens há 200 mil anos atrás, né? Então, dentro disso, a gente tem que entender como é que a coisa funciona na questão da evolução humana. Quando foi que nós ficamos em pé pela primeira vez? A partir de que momento a gente ficou bípede? A partir de que momento nós substituímos os alimentos de origem vegetal pelos alimentos de origem animal, né? A partir de que momento nós trocamos as folhas pela carne? A partir de que momento nós começamos a caçar? Tudo isso a gente tem registros fósseis que permitem que a gente tire determinadas conclusões, né? Esse argumento, por exemplo, Giga, de nós não temos grandes molares, por isso é que a gente tem molares grandes e não temos presa, por isso é que a gente tem que comer folha e não carne. Esse argumento aí você pode derrubar de muitas formas. A forma mais simples que tem de você derrubar é você dizer assim, tá certo, o gorila tem presas enormes, mas ele não caça, ele só come folha. E aí? Matou, né? Para que ele tem presa? Sim. A pessoa que usa esse tipo de argumento, ela não sabe de biologia, ela não entende nada de evolução, né? Sim. Ela não sabe, por exemplo, que a presa do gorila é um marcador de reprodução. Quanto maior a presa, mais forte é o macho. Maior a dominação dele, ele é macho alfa e ele vai poder se reproduzir mais. Não tem nada a ver com a alimentação, a presa do gorila. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender a questão biológica de uma forma bem mais ampla para poder a gente falar alguma coisa com certa propriedade, né? É outro argumento que eu acho extremamente ingênuo. É dizer que a gente é a única espécie que bebe leite de outras espécies. Ok, nós somos a única espécie que cria gado, nós somos a única espécie que tem internet e que faz live no Instagram às 17h46. E aí? Somos os únicos que conseguimos, né? Porque se você botar leite para os outros bichos, eles comem. Fazer cerveja também. Gente, esse argumento é o argumento mais furado que tem. É por isso que eu não devo beber leite, porque é a única espécie. Sim, não faz sentido. Tá entendendo? Vamos usar outro argumento. Esse não cola. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção. Mas vamos lá. No processo de evolução humano, o nosso ancestral mais antigo, bípede, é a Lucy. Para quem não sabe, a Lucy é um Australopithecus, né? Um Australopithecus afarensis, tá? Então a Lucy, que é muito conhecida com esse nome, né? Foi o nome que foi dado para ela, é um fóssil que tem mais ou menos uns 5 a 6 milhões de anos. Tem isso tudo? Tem isso tudo. E nessa época, Giga, o que aconteceu foi o seguinte: a savana africana, como a gente conhece hoje, ela era uma floresta decídua. Tá entendendo? Então era uma floresta que tinha árvores enormes, era uma floresta densa. Mas algum tipo de cataclismo ambiental, e aí a gente volta para a seleção natural. Aconteceu e a quantidade de árvores diminuiu. Nossa, se eu tenho muitas árvores, eu tenho uma fauna enorme nessas árvores, e essa quantidade de árvores diminui, o que é que vai acontecer? Vai ter alguns desses animais que não vão conseguir ficar nas árvores. Porque não tem espaço para todo mundo agora. Aqueles que descem
e que não têm capacidade de se alimentar e de se reproduzir, não vão passar seus genes para frente. Esses vão perecer. Seleção natural. Aqueles que Extinção. e conseguem se alimentar e conseguem se reproduzir, vão passar seus genes para frente. Portanto, serão selecionados e esses é que vão conseguir se perpetuar. A Lucy foi um deles. A Lucy se alimentava basicamente de alimentos de origem vegetal. Ela era um macaco que vivia nas árvores e que conseguiu ficar em terra. Depois que aconteceu esse fenômeno há 6 milhões de anos atrás. Da Lucy, né, do Australopithecus afarensis, eu tenho uma linhagem dupla, eu tenho uma divisão de linhagem. Eu tenho 2 espécies de Australopithecus. O Australopithecus robustus e o Australopithecus africanus. O Australopithecus robustus não deixou descendentes. A estrutura mandibular dele, daí o nome robustus, é porque ele comia só vegetais. Ele continuou com o hábito de comer vegetais. Né? Por isso ele tinha a estrutura mandibular mais forte para mastigar e conseguir deglutir esses vegetais. Já o Australopithecus africanus foi o primeiro que começou a comer carne. Né? Então ele meio que fez a transição. Ele era aquele que ficava na savana africana esperando os predadores comerem a caça, e o que sobrava, ele ia lá e comia o resto. Então, a partir desse momento, eu tenho mais seleção natural acontecendo. Aqueles que conseguiam comer mais carne tinham um alimento que tinha mais energia, de mais fácil digestão. Porque as pessoas acham, e isso é um erro muito comum, que frutas e verduras e vegetais são mais facilmente digeridos do que carne vermelha, por exemplo. E não é isso, é o contrário. Digerir e aproveitar vegetais é difícil. Tão difícil que os gorilas, por exemplo, não fazem isso sozinhos. Que as vacas também não fazem isso sozinhas. Elas precisam de bactérias, grande quantidade de bactérias nos seus estômagos, no caso da vaca, no seu intestino grosso, no caso do gorila, para conseguir fermentar os vegetais e obter nutrientes a partir daí. Então, é muito difícil digerir vegetais. Quando eles começaram a comer esses alimentos de origem animal e começaram a obter nutrientes de maior facilidade, aqueles que conseguiam digerir e aproveitar esses nutrientes prosperaram. Aqueles que não conseguiam e continuaram comendo mais vegetais se reproduziam menos, porque tinham menos nutrientes à sua disposição. E a gente tem o processo de seleção acontecendo aí. Eram os veganos da época? Pode-se dizer que sim, né? Estão querendo virar o jogo agora 4 milhões, quantos? 6 milhões de anos depois, estão querendo voltar a ser Australopithecus robustus. É isso, né? Estão querendo voltar para a árvore. Então, do Australopithecus africanos, né, tudo isso, pessoal, é uma linhagem que foi estabelecida através do estudo de fósseis. Então, mais um ponto que merece atenção. O estudo de fósseis, ele é feito com base em restos de ossos que permanecem até hoje. Certo? Então, isso que eu estou falando para vocês, que eu estou descrevendo para vocês, é o que existe de mais recente e o que existe mais claro dentro dessa linhagem. É a verdade? Não, eu não tenho máquina do tempo para ir até lá. Tá entendendo? O ideal seria isso. O ideal seria uma máquina do tempo que não precisasse de eletricidade, né? Porque se eu fosse para lá, não ia ter tomada para ligar a máquina do tempo. Eu não ia conseguir voltar, né? Do tempo que eu pudesse ir para o passado, analisar como foi o processo. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu tenho que usar as minhas ferramentas. Então, isso é muito relativo. Por quê? Eu não consigo conservar tecido mole. Tecido mole é difícil de ser conservado. Eu não consigo conservar vegetais. Eu só consigo conservar osso. Então, tem muita coisa que é difícil. Eu tenho que pegar... tem um fóssil, e aí esse fóssil tem 2 dentes, e entre o dente tem um fragmento microscópico de um vegetal. Aí esse aqui comia esse tipo de vegetal. Tá entendendo? Então, não é fácil você analisar esse tipo de coisa. Tá? Uhum. Então, em nenhuma hipótese, isso que eu estou falando é a verdade. Tá? O que a gente pode... Isso aqui é o que existe, é a linha mais de raciocínio mais óbvia que a gente tem hoje. Mas
isso Mais provável. é mais provável, né? Existem detalhes que podem surgir ao longo do tempo. Do Australopithecus africanus, o fóssil mais próximo que nós temos é do Homo habilis. Então veja só, o Australopithecus africanus, ele já era carniceiro. Ele já comia o resto que sobrava dos outros animais, né? Então tem uma pesquisadora, não lembro agora a nacionalidade dela, chama Brianna Pombner. Ela fez uma pesquisa na África tentando quantificar quanto que sobrava de uma zebra depois de um grupo de leões terem se alimentado. E sobra, tem condições de sobrar, né? Isso dias de hoje, tem condições de sobrar muito mais do que 6.000 calorias. Então isso é suficiente para alimentar, né? Porque quando a gente fala em Australopithecus africanos, eu estou falando de organismos de 1,30 m, 1,20 m. Tá certo? Não são macacos do tamanho da gente. Tá? Não é um macaco de 1,70 m. São organismos que tinham necessidades calóricas mais baixas. E que, por conta disso, se alimentar, encontrar um resto de um gnu, de um bicho da época, com 6.000, 7.000, 8.000 calorias disponíveis, é muita coisa. Tá entendendo? Então, eles conseguiram sobreviver a partir daí. Já o Homo habilis, esse nome Homo habilis, é porque são os primeiros a terem a habilidade de criar ferramentas. Habilis vem de habilidade, né? Então, eles são os primeiros do gênero Homo a aparecerem e os primeiros que têm capacidade de usar a ferramenta. Então, essas ferramentas não é chave de fenda e chave de grifo, não é isso. São ferramentas que são utilizadas para tirar a carne mais facilmente dos ossos. São ferramentas que são utilizadas para quebrar o osso e obter a medula, né? Então, o Homo habilis já era um indivíduo que conseguia usar essas ferramentas, né? E o Homo habilis também foi o primeiro que já demonstrou a capacidade de caça, porque ele já conseguia ter uma pedra que amarrada na ponta de um graveto, colocada na ponta do graveto, já permitia essa caça, né? Então, são os primeiros caçadores que nós temos com essas ferramentas, tá? Isso foi quando, mais ou menos? Há 3 e 2 milhões de anos atrás. Então aí, Giga, a gente tem uma coisa interessante, Alessandro, que é o acesso privilegiado ao bicho. Tá entendendo? Então, a gente tem o acesso privilegiado aos órgãos, ao fígado, à medula, né? Então, a gente já tem agora acesso ao animal por completo. Então, eu já tenho como aumentar a quantidade gordura do grupo, eu tenho acesso maior à gordura, eu tenho quantidade para aumentar, eu tenho possibilidade de aumentar o tamanho do meu grupo. Porque ninguém vai mais morrer de fome com tanta facilidade. Entendeu? Então veja como todo o processo envolve até mesmo a criação de uma sociedade. Né? E aí, Altran, já vem a evolução do nosso cérebro, a criação do neocórtex. Porque foi a partir daí, né, de quando o homem virou bípede, que começou essa evolução do neocórtex, que trouxe essa inteligência maior, a utilização de estratégias, né, de ferramentas também, né, que fez com que eles tivessem uma vantagem evolutiva aí, né. É aí onde entra o que a gente chama de hipótese do tecido caro, né, expensive tissue. Isso é legal. Né? Que é a hipótese de que, na medida em que você teve um aumento do cérebro, porque assim, se você analisar, nós, seres humanos, existe um gráfico que foi criado por um cara chamado Kleber, acho que John Kleber, não lembro agora o primeiro nome dele, o sobrenome é Kleber, onde ele conseguiu plotar a relação entre tamanho e gasto calórico. E nós estamos na linha que ele plotou. Então está tudo muito conectado. No entanto, quando você divide, né, se um organismo segue esse padrão, teoricamente o tamanho dos órgãos deveria seguir o mesmo padrão. Só que quando você coloca no gráfico o tamanho dos órgãos, o esperado é que o nosso cérebro fosse muito menor. Tá o nosso cérebro ele é fora Em termos de gasto calórico. O nosso cérebro é muito pequeno, mas gasta muita caloria. Então, era esperado que o nosso cérebro gastasse bem menos caloria pelo tamanho que ele tem. No entanto, ele gasta muito mais. Então, são 500 eu até anotei isso, 500 quilocalorias
É mais Dia. em torno de 20% do nosso gasto médio. Deu uma cortadinha. O que é que acontece? Esse gasto calórico maior do cérebro não influenciou no gasto total do organismo. Se não influenciou no gasto total do organismo, algum recurso teve que perder o privilégio de ter esse gasto calórico. E a sugestão é que foi exatamente o intestino grosso. Por quê? Porque o intestino grosso, nos nossos antepassados, era gigantesco, como é o do gorila hoje, para conseguir fermentar a quantidade de vegetais que a gente se alimentava. O nosso intestino, então, diminuiu de tamanho, perdeu boa parte da microbiota, boa parte das bactérias, e, com isso, também teve uma diminuição do seu gasto calórico, que permitiu com que o nosso cérebro tivesse esse gasto calórico aumentado, né? E esse gasto calórico aumentado, óbvio, significou mais velocidade de raciocínio, habilidade de comunicação, né? Então tem várias características do nosso corpo que mostram isso. E é esse ponto que a galera que defende que nós não temos dente, não temos garra e tudo mais, que esquece. É que nós temos o cérebro. E que é o nosso cérebro que permite que nós sejamos os predadores mais capacitados de todo o planeta. Ah, não. O tubarão é o predador mais capacitado. Ah, é? Bota o tubarão em terra, vê quem é que ele caça. Uhum. A minha resposta foi essa, que nós, apesar de não termos super garras, super unhas, super dentes, força, velocidade, nada disso, a gente tem um super cérebro capaz de fazer ferramentas como flechas, lanças, e aí a gente pode caçar repolho, né? Para poder caçar repolho. Né? Caçar repolho, Foi pra ótimo. isso. Nós somos os predadores mais incríveis que tem no planeta. Leão é um predador incrível na savana africana. Bota o leão no Ártico e vê o que ele faz. Nada. Nós temos capacidade de caçar na savana, no Ártico, no mar, no rio, na montanha, em qualquer canto. Inclusive leões. Inclusive leões, por conta do nosso cérebro. Né? Então nós substituímos a nossa carência, e isso é fato, a nossa carência orgânica. Nós não temos garras afiadas, nós não temos velocidade, nós não temos força. Você pega um chimpanzé com metade da nossa altura, ele pula de galho de árvore em árvore. Vai fazer a mesma coisa. Tu cai no segundo galho, no chão. Outra, e também existe uma teoria, tá? Uma das aulas que eu tive na minha especialização em neurociência que mais me encantou foi uma aula de evolução de cérebro com a Suzana Herculano. E uma das coisas que me encantou é o The Human Advantage. A vantagem humana. Excelente. Isso. Excelente. Então você imagina que foi essa disciplina com ela. E uma das coisas que me chamou a atenção... Sim. Cara, você é chique, viu? Isso. Eu tenho que assistir minhas aulas de novo, porque passa e a gente esquece muita coisa, né? Mas, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, né, é que existe uma teoria de um encontro do Homo sapiens com os Neandertais, porque isso está comprovado geneticamente, né? E que nós, provavelmente, os Homo sapiens tenham sido os responsáveis pela extinção desses Neandertais, mesmo eles sendo mais fortes e maiores, mas o Homo sapiens ele era mais inteligente. A vantagem de um cérebro mais evoluído, né? De um neocórtex mais formatado, né? Mais evoluído. E isso, ela mesmo fala nessas aulas, de que isso foi devido ao consumo de carne. Sim. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A carne, ela ofereceu não só uma fonte de energia mais adequada, como ela forneceu estrutura bioquímica para que o nosso cérebro pudesse evoluir. A maior parte do nosso cérebro é feito de 3 coisas. EPA, ácido eicosapentenoico, DHA, ácido docosahexanoico, são 2 ômega 3, e colesterol. Isso é o que mais tem no nosso cérebro. E a gente só conseguiu começar a obter isso aí depois que a gente começou a caçar e que a gente começou a carne.
naquele livro Sapiens, eu sei que você tem ele aí, que a gente já conversou, ele fala que quando a gente começou a caçar, a grande fauna, a big fauna, não estava não tava preparada para Não, tava não. um macaquinho chegar ali com as lancinhas e pegar em 10, em 15, 50. Então foi uma presa muito fácil, assim, né? A gente não evoluiu simultaneamente para, como por exemplo, uma gazela e um leão, evoluíram ali para a par. A gazela tem uma velocidadezinha que o leão quase pega. Agora a Big Fauna não tinha predador. Eles Não estavam tinha. ali tranquilão, com aquela capa de gordura dessa grossura assim, Uhum. pá. Chegou os macaquinhos com as flechinhas lá, ó, e dizimamos. A Isso gente levamos à extinção a Big Five. né? A gente detonou a megafauna. É. Depois que a gente começou a caçar, especialmente o Homo habilis, o Homo ergaster, que veio logo depois dele, e o Homo erectus, esses três foram os que mais dizimaram a megafauna, né? Porque quando o Homo sapiens apareceu, a gente já tinha aí, a gente tinha megafauna ainda, e a gente acabou o restinho, mas a gente teve um outro desafio, que foi, ao término da megafauna, a gente teve que superar esse desafio. Porque na medida que a megafauna diminui de quantidade, a presa diminui de tamanho. E a presa diminuindo de tamanho, ela se torna mais ágil. Quantas pessoas precisa para matar um indivíduo, um bichão desse grande da megafauna? Não precisa de muita gente, não. Eu preciso de cavar um buraco e espantar esse bicho para dentro do buraco, ou 2 pessoas para cortar o tendão de Aquiles das patas dele. Esse indivíduo não consegue mais andar, ele está imobilizado. Não importa o tamanho dele, ele pode ser um indivíduo de 30 toneladas. Você cortou o tendão Mamute. das quatro patas, ele está imobilizado no chão. Você pode fazer o que você quiser com ele agora. Tá entendendo? Então, a gente caçava dessa forma. De forma mais... de tempos mais modernos, vamos dizer assim, ou menos antigos, se a gente puder dizer dessa forma, a gente tem aí a caça por persistência, que foi onde a gente começou a desenvolver a capacidade de matar os animais que a gente caçava no cansaço. Nós somos corredores por natureza. Existem estruturas nossas que são fundamentais para a caça, né? Como, por exemplo, o fato da gente ter não só da gente ser ereto, né? Mas a nossa cabeça. A nossa cabeça é um ponto de dispersão de calor muito forte. Nós suamos pelo corpo todo. Nós não suamos como o cachorro que só sua, só tem sudorese, entre aspas, né? Na realidade, só tem Transpiração. transpiração por conta da boca. Você vê um cachorro, por exemplo, a minha namorada tem uma cadelinha, a Pete, quando eu vou passear com ela, ela aguenta 30, 40 minutos. Ela tá se acabando. Tá entendendo? Por quê? Porque não sua pelo resto do corpo todo. Tá entendendo? Nós não. Nós temos capacidade de correr maratona. Entendeu? Então, tudo isso são fatores orgânicos que nos permitiram caçar mais. Mas o que a gente não tinha, a gente desenvolveu. Então, a gente desenvolveu ferramentas para caçar, a gente desenvolveu ferramentas para retirar a carne dos animais, a gente desenvolveu ferramenta para cortar em pedaços menores para a gente poder comer. E aí veio o fogo. Né? O primeiro fogo provavelmente foi cultivado, né? O ser humano, porque, veja bem, o fogo é um negócio... Tem quanto tempo o fogo? Eu sempre tive essa curiosidade. O fogo tem menos de 1 milhão de anos. Menos de 1 milhão, né? De 1 milhão. Essa questão do fogo é uma questão muito interessante, porque, veja bem, todos os animais temem o fogo. Imagina a mudança de paradigma que foi o indivíduo que chegou, olhou para o fogo, viu que era quente, viu que queimava e entendeu que ele poderia pegar um graveto, alguma coisa, para coletar esse fogo. É um negócio surreal quando você para pensar, né, não? É muito doido. Esse ancestral nosso, ele chegou perto do fogo, cara. Como eu tô perto aqui do celular, entendeu? Ele sentiu o calor, ele sentiu o medo, mas ele foi lá e pegou aquele fogo para botar num graveto, alguma coisa do tipo. Então, o primeiro fogo ele deve ter sido cultivado, né? Então, ele não foi criado.
Aí depois, com o tempo, começou-se a ter a capacidade de se fazer o fogo, né? E o fogo significou a possibilidade de você aproveitar muito mais, em termos nutricionais, o alimento, né? Porque aí, não só... Porque, entenda, a gente nunca teve abundância alimentar como a gente tem hoje. Né? A gente sempre teve uma escassez alimentar muito grande. Então, a gente... Por isso é que a gente nunca foi carnívoro, né? A gente até foi, um determinado período, super carnívoro, né? O hipercarnívoro, como é chamado. A gente conseguia até mesmo caçar os próprios carnívoros, né? E não tinha para ninguém. Mas a gente não ia dispensar uma mangueira cheia de manga. Tá entendendo? Ou uma bananeira cheia de banana que passasse na nossa frente. Por quê? Porque comida não é uma coisa que você tem no supermercado e vai comprar toda hora. É a realidade pra gente hoje. Hoje eu tenho que ir no restaurante e me esforçar para não comer uma sobremesa. Naquela época, se chegasse para mim com uma banana de sobremesa, eu ia deixar de comer? Não ia, porque eu sei que tem comida amanhã. Tá entendendo? Então, são fatores que a gente tem que entender. Então, o fogo, ele permitiu o quê? Permitiu eu cozinhar a carne, permitiu eu aquecer um tubérculo e facilitar a mastigação. Tá entendendo? Mas a gente não pode esquecer que a carne sempre foi, desde que a gente experimentou a carne, ela passou a ser o nosso alimento de preferência. Ela passou a ser a nossa principal fonte de nutrientes. Frutas, tubérculos, folha nem pensar, entendeu? Folha é uma coisa que a gente deixou para trás há muito tempo, alface, essas coisas. Ninguém come isso não. Folha era veneno. Folha era... A alface era utilizada pelos monges da Idade Média como antiafrodisíaco. Eles tomavam para não ter desejo sexual. Tá entendendo? Suco de alface para não ter desejo sexual. Um negócio assim bem interessante. Eu não como alface, né? Giga, você come. Giga. Já comi muito, hein? Já comi muito. Eu comi era salada. Pior é que a gente comeu, né? A gente comeu. Nós não podemos negar o fato de que nós somos enganados pela nutrição moderna, entre aspas. Moderno. Hoje eu coloquei um tanto de alface no meu prato, porque eu fui um pouquinho corrupto. Que eu fui num restaurante de churrasco. Falei, não quero pagar só carne, não. Aí eu botei um pedaço de alface em cima assim. Depois eu deixei lá. Quando eu vou nesse tipo de restaurante, eu coloco fruta, cara. É o pague e come. A vantagem do alface é que pesa menos, né? Então você paga. Isso aí. Mas então, o Homo sapiens ele veio aparecer no final, né, do processo, junto com o homem de Neandertal, há 200, o Homo sapiens há 200 mil anos atrás são os fósseis mais antigos, né? E a nossa capacidade, né, de comunicar, a nossa capacidade de guardar informações, a nossa capacidade de passar informações entre as gerações, ela foi crucial para um outro tipo de evolução que começou a acontecer com o Homo sapiens, mas que com certeza aconteceria com o Neandertal, ou até mesmo com o Erectus, que veio antes, né, que foi a evolução cultural. Né? Então a evolução cultural ela é um outro tipo de evolução que é muito mais acelerada do que a evolução biológica. Né? E é exatamente por isso que nós temos hoje o que nós temos, né? Esse descompasso evolutivo tão grande, porque as tecnologias e a cultura evoluiu de tal forma que modificou o ambiente por completo, mas a nossa estrutura biológica continua a mesma. Né? Então, assim, para responder a questão aí que foi colocada lá no post, a gente não tem estruturas de caça, mas nós temos um cérebro que nos possibilitou fazer as estruturas de caça. Né? Mas tem coisas que são muito óbvias na nossa fisiologia. Por exemplo, os carnívoros têm um pH extremamente ácido no estômago. O nosso pH é um pH bem mais ácido, inclusive, do que o dos carnívoros. Né? O que mostra que a gente comia não só carne, mas comíamos muitas vezes carnes que estavam apodrecendo. A nossa origem aí carniceira. E tem que entender o seguinte, mais uma vez, se determinada característica se manteve durante o processo evolutivo, é porque ela era importante de se manter.
A gente não tem hoje nenhuma característica, nada. Essa história de órgão vestigial, isso é, sabe? Isso é loucura de quem acha que a gente veio do macaco, sabe? Não tem o pessoal que acha que a gente veio do macaco, né? É a mesma coisa, não tem. Não é assim que a evolução funciona. Mas a culpa é das ilustrações, né? Tem aquela ilustração clássica, o macaco, um homenzinho maior, um homenzinho maior, um homenzinho, até chegar no Homo sapiens. Parece que um está se transformando no outro, né? Isso, é. E não é E assim. agora o pessoal está querendo voltar, né? É porque o último na escala, ele viu que deu merda e voltou para avisar. Aí, galera, volta aí. Aí, o que acontece? A gente tem algumas características físicas que são bem claras, que mostram o nosso metabolismo mais voltado para o consumo de carne. O pH estomacal é um. O comprimento do intestino delgado é outro. As pessoas dizem, mas o intestino delgado, o intestino dos felinos, por exemplo, que são carnívoros, é pequeno. O intestino grosso, igual o nosso, que é pequeno também. O intestino delgado é do mesmo tamanho, né? Porque os carnívoros fazem a digestão pelas enzimas que eles produzem. Os gorilas não produzem enzimas digestivas em quantidade suficiente para usar tudo que eles comem. Eles precisam das bactérias para fermentar. Nós não. Um animal que é bem parecido com o ser humano é o cachorro, né, Henrique? O sistema digestivo dos cachorros e até mesmo a fisiologia digestiva é muito parecida. Tanto é que sempre que vai se fazer experimentação de sistema digestivo, se usa o cachorro como modelo humano. Entendeu? E cachorro é carnívoro, né? Pois é. Então, tamanho do intestino, pH do estômago, né? O ombro da gente. Nosso ombro não é adaptado a ficar pendurado. Nosso ombro é adaptado a lançar. Pede um chimpanzé para lançar uma pedra. Ele joga a pedra, a pedra cai a 5 centímetros do pé dele. Ele não consegue lançar. Da mesma forma que nós não conseguimos se pendurar em árvore e sair de árvore em árvore. Tá entendendo? Então, o nosso ombro é rotador exatamente para isso, para lançar. Mas a gente não tem a habilidade de ficar pendurado. Então, são características que mostram como a gente evoluiu ao comer. A gente não evoluiu para comer carne. Nós evoluímos porque comemos carne. Certo? Então, esse é que é o ponto mais importante. Né? Agora, é aquela questão. Mas a gente deve parar de comer carne? Não, nós não devemos parar de comer carne. O veganismo ele não existe do ponto de vista biológico, ele não se sustenta do ponto de vista biológico. As pessoas que se tornam veganas e que por algum motivo conseguem permanecer no veganismo, ou elas se deterioram, ou elas estão se entupindo de suplemento. E se eu parar para pensar, qualquer alimentação que precise de suplemento, evolutivamente falando, essa alimentação não existe. Por quê? Porque os meus ancestrais, se nós somos tão adaptados a comer só vegetais, os meus ancestrais não teriam chegado até aqui. Porque eu não conheço registros fósseis de loja de suplementos há 2 milhões de anos atrás. Perfeito. Né? Tem. Então, se não tem loja de suplementos, significa que esses caras não comiam só vegetais. E é só raciocinar, né, Altran? Porque se precisa de suplementar, é porque está faltando algo. Exato. É tão simples isso. E se está faltando, a dieta não está completa. E se a dieta não está completa, não é a dieta adequada. Eu gosto muito da que o DJ Surfista falou, que nós somos onívoros por sobrevivência, né? Sim. Mas prioritariamente carnívoros. Ou seja, a gente pode comer outros alimentos para uma questão de sobrevivência, mas sem carne a gente não pode ficar. Exatamente. Exatamente. Sem carne não dá para ficar. Tem alguns. Eu tenho umas guias no meu perfil que eu chamo de veganismo não, né? Que são os artigos mostrando que o veganismo não se sustenta. E em relação a essa questão da B12, né, muitas pessoas ficam assim, mas eu sou vegano há 5 anos e eu não
não tenho problema com B12. Não preciso de suplemento, a minha B12 ainda tá boa. E nesse artigo que eu resenhei, já fiz um resumo pro Instagram, ele mostra que, dependendo da sua alimentação pré-veganismo, você pode permanecer com os estoques de vitamina B12, usando os estoques de vitamina B12 por 20 anos. Olha isso, gente. Né? Então, Interessantíssimo. dá para você continuar só comendo vegetais por um tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai ter que usar suplementos. Tá entendendo? Outra, já que você entrou nesse assunto, tem uma questão aí que a maioria das pessoas fazem com relação à carnívora. Vitamina C. Bom. Tá? Todo mundo pergunta, mas eu não vou ficar deficiente? Eu não vou ter escorbuto? Uhum. O que você tem para falar Vitamina sobre isso? Vitamina C, ela é uma vitamina que a gente perdeu a capacidade de produzir na época que nós éramos lá, bem primatas mesmo, né? E a vitamina C, a principal função dela, que tem a ver com o escorbuto, é a hidroxilação de um aminoácido que faz parte do colágeno. Por isso é que um dos sintomas do colágeno é o amolecimento dos dentes. Mas a vitamina C tem uma série de outros processos também. Então, ela vai te dar disposição e essas coisas todas. O que acontece, sabe, Alessandra, é que, por exemplo, se você analisar a tabela TACO, que é a tabela principal utilizada pelos nutricionistas para verificar a concentração de nutrientes, a tabela TACO diz que vitamina C não existe nas carnes. Mas não existe porque não foi analisado. Não é não existe, é não foi analisado. E por que não foi analisado? Porque se admite que não tem. Como assim? Tá errado. Eu tenho que analisar para poder dizer a quantidade que tem. Para dizer se tem muito ou se tem pouco, ou se tem mais ou menos, mas tem que analisar. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante entender que existe sim vitamina C nos alimentos de origem animal. Tá? Existem algumas vísceras que têm uma quantidade muito maior de vitamina C, como é o caso, por exemplo, do fígado, como é o caso, por exemplo, do baço, que aqui em cima a gente chama de passarinho, né? E como é o caso das suprarrenais. Esse livro que está aqui, Deep Nutrition, é um livro muito bom da Kate Shanahan. Ele fala sobre algumas tribos nos Estados Unidos que os exploradores, né, perguntaram: e como é que vocês não ficam com escorbuto? Né? Perguntaram, lógico, dizendo os sintomas, né, para os índios. E eles disseram: a gente come... Aí o cara mostrou, né, as bolas gordurosas que tem em cima dos rins dos ruminantes, que são as suprarrenais. As suprarrenais têm uma quantidade enorme de vitamina C. Né? É claro que a gente não vai ter a mesma quantidade de vitamina C que tem uma acerola, por exemplo. Não, não é isso. Tá? Mas a quantidade de vitamina C que tem é suficiente para resolver qualquer tipo de pendência fisiológica a respeito de vitamina C. Tá? E outra coisa que vale a pena ressaltar, Giga, é que isso já é conhecido há muito tempo. Certo? Isso já é conhecido há muito tempo. As frotas, né, como é que chama? Os barcos que tinham as pessoas que sofriam com escorbuto e tudo mais, eles já tinham percebido que quando eles comiam carne fresca, eles ficavam bons do escorbuto. O problema é que eles levavam para o mar carne seca. Carne seca não tem mais vitamina C, porque a vitamina C ela é termolábil. Na hora que eu asso a carne em excesso, e aqui vai a dica para o pessoal que está assistindo a gente: não coma carne bem passada. Carne tem que ser ao ponto para mal. Por quê? Porque você minimiza as substâncias que são produzidas, tóxicas, produzidas pelo aquecimento, que são produzidas em qualquer alimento, tá? Não é só carne. Cenoura que você esquenta, brócolis que você faz com alho na frigideira, ovo, pão que você assa lá para ficar tostadinho. Tudo isso vai transformar em substância tóxica. Tá? Então, quando você come a carne mal passada ou ao ponto no máximo, você diminui a quantidade de substâncias tóxicas e maximiza a nutrição, inclusive preservando mais a vitamina C por conta do calor, que a vitamina C é sensível ao calor.
Muito boa essa explicação, outra. Muito boa. certo? Então Ó, tem a Verônica comentou aqui que ela tá fritando a vitamina C dela. Aí eu só vou no, aproveitar e falar. Hã? só não frita muito, né? Não frita muito, isso aí. Muito bom. E a outra coisa que eu já vi algumas coisas a respeito é que em carnívora a gente tem uma necessidade menor de vitamina C porque Boa, a glicose compete com a vitamina boa C, não é isso? lembrança. A fórmula estrutural da vitamina C parece muito com a fórmula estrutural da glicose. E elas competem pelo mesmo canal, né? E essa é outra coisa interessante da gente ressaltar. A análise que foi feita das DRIs, que são as doses diárias recomendadas, né? A quantidade diária recomendada, Daily Recommended Intake, elas foram feitas baseadas em uma pessoa com dieta com 55% de carboidrato. Então, a quantidade real de vitamina C que eu preciso em uma dieta de baixíssimo carboidrato, ou no caso da carnívora, uma dieta de praticamente zero carboidrato, é muito menor. Né? Assim como outros minerais, assim como o zinco, assim como o ferro, que os grãos, por terem antinutrientes, acabam quelando esses minerais e diminuindo a presença desses minerais no soro, né, no sangue. Por falar em grãos, Henrique, quando que foi que os grãos começaram a entrar na alimentação humana? Cara, E qual é o impacto disso? os grãos, eles têm, no máximo, 12 mil anos, né? Então, entre 12 e 10 mil anos foi quando a gente começou a plantar. Né? A agricultura começou a surgir a partir daí. E a partir daí a gente começou a ter problemas, né? Inclusive, tem um estudo muito interessante que foi feito com duas populações que viviam aproximadamente na mesma época, há cerca de 10, 12 mil anos atrás, e os fósseis dessas populações foram de populações que eram populações que tinham características muito semelhantes, com exceção de que um era caçadora-coletora e outra era da agricultura. Agricultor. E a análise desses fósseis mostrou uma incidência maior de cáries, uma quantidade maior de problemas ósseos, uma quantidade, um crânio menor, menos desenvolvido. Né? Então, por exemplo, essa questão do crânio é uma questão interessante. Só agora nós conseguimos recuperar o tamanho do crânio que nós perdemos lá no começo da agricultura, em termos populacionais. Né? E assim, não aconteceu porque a gente parou de comer besteira, mas porque a gente está se alimentando caloricamente melhor. Mas em termos nutricionais nós estamos péssimos, né? Então, o aparecimento de grãos, ele significou, é muito mais fácil eu cultivar um campo de trigo, de milho, de arroz, de soja, de feijão, do que eu criar bicho. Bicho dá muito mais trabalho. Tá entendendo? Bicho, quando morre um, é um problema. É muito bicho quando morre um. Tá entendendo? Mas se morrer um pé de trigo, qual é o problema que eu tenho? Nenhum. Tá entendendo? Deixa eu te perguntar, mas Cristo não tinha pão na Santa Ceia? Então pão não é um alimento ancestral que a gente já está fisiologicamente adaptado a comer pão, porque Cristo comia, ué. Cara, a gente tem que pensar em várias coisas aí. Primeiro, Cristo comia pão, mas também bebia vinho e comia peixe. Então, já vai, né? Mais uma vez. Mas vamos lá. O trigo não é igual, né? A fermentação não é igual. Porque o que é o processo fermentativo que acontece no pão? Né? O processo fermentativo que acontece no pão é um processo de fermentação alcoólica. Né? Quando você tem a glicose presente no trigo, né, que é o principal açúcar do amido, né, o principal constituinte do amido, essa glicose ela vai ser fermentada, ela vai ser consumida, vai liberar energia, e ao final do processo, ela vai liberar álcool etílico, tá? O álcool que tem na cerveja, que tem no vinho, e gás carbônico. Então, quando você pega o pão e fermenta esse pão de maneira natural, ele fermenta por muito mais tempo. Se eu pego um trigo de qualidade e se eu pego um fermento, uma fermentação natural, uma fermentação lenta, o que vai acontecer é que eu tenho muito das propriedades benéficas dessas sementes mantidas e muito dos antinutrientes eliminados.
E era o que era feito naquela época. Fazia um pão, demorava 48 horas para esse pão fermentando, tá entendendo? Um trigo que era totalmente diferente, mas um processo de fermentação extremamente longo. Esse livro aqui do Bill Schindler, ele é um antropólogo especialista em ferramentas e tecnologia humana para alimentação. Então ele fala muito bem sobre esse assunto. Então esse pão ele era fermentado por muito mais tempo. O álcool, nesse processo de fermentação, o álcool que é produzido é evaporado, né, por conta do calor, e o CO2 cria essas bolhas. E aí, com o aquecimento, a massa solidifica e fica essas bolinhas dentro do pão. Quando você come um pão de fermentação natural, o sabor é totalmente diferente, a qualidade do pão é totalmente diferente. Tá entendendo? E era esse pão que era usado lá por Jesus, ou na época de Jesus. Mas não vamos esquecer que já se usava trigo antes de Cristo. Os egípcios já usavam trigo há 5.000 anos atrás. Tem registro disso. E quando você observa as estátuas, as múmias, você já vê imagens que sugerem problemas metabólicos. Você já vê egípcios obesos. Eu ia falar. Destruição óssea. Você já vê destruição dentária. Você já vê características de diabetes nas múmias. Tá entendendo? Então o impacto... E os guerreiros, eles não comiam assim. Os guerreiros Quem comia assim era a nobreza. Quem comia trigo era nobreza. Os guerreiros eram obrigados a viver de carne. Ou transtorno, né? Porque, e daí vamos pensar, como é que eles eram fisicamente? Mas nesses 10.000 anos, uma pergunta bem... Estou perguntando, nesses 10.000 anos, nós já conseguimos ter alguma evolução no nosso organismo para digerir trigo, para digerir essas comidas, frutas em excesso, até mesmo tubérculos e frutas que já vêm há mais tempo. A gente já tem essa estrutura em 200.000 anos, porque a gente está falando em 4 milhões de anos evoluindo em consumo de carne, em 100.000, 10.000, 15.000 em vegetais novamente. Nesse período já dá para ter uma readaptação de novo, uma evolução para... Entendeu? Entendi sim. Cara, eu vou te citar um exemplo e depois vou dizer a minha visão sobre essa questão. Tá? A capacidade de digerir o leite quando adulto é uma capacidade recente. Ela tem aí perto de 10.000 anos também, certo? E a gente já tem essa capacidade em quase 25% da população mundial. Nós somos mamíferos e mamíferos consomem leite só até um determinado período. Depois eles param e a gente perde a capacidade de fabricar a lactase, que é a enzima que digere a lactose. No entanto, essa capacidade, em algumas pessoas, ela continua. Cerca de 23% a 25% da população tem essa capacidade. Então, esse retorno é algo que nós temos desses 10.000 anos. Portanto, é um processo evolutivo. Né? Então, você pergunta para mim, nós já temos condição de viver comendo mais vegetais? Sim. Existem, inclusive, populações tradicionais, como é o caso dos Tuxinta, na Papua Nova Guiné, que tem uma alimentação de mais de 90% da alimentação deles é de origem vegetal. Principalmente tubérculos. Tá? Isso significa que, a partir de hoje, eu vou me tornar vegano e vou comer só batata? Não, não significa. Por quê? Porque aqueles indivíduos só fazem isso porque eles têm escassez de animais no seu habitat, no seu nicho ecológico. Na realidade, eles só têm essa possibilidade porque eles conseguem plantar tubérculos e tudo mais, e a caça lá é um negócio bem difícil de conseguir. Mas toda vida que eles conseguem caçar algumas coisas, eles ficam absolutamente gratos e se regozijam na carne. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem adaptação para viver um pouco mais de vegetais? Não tenho dúvida. E não tenho dúvida também de que por aí afora nós temos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Né? É muito pouco improvável, né? É muito mais provável que a gente tenha algumas pessoas que tenham capacidade de sobreviver bem comendo só vegetais. Outra, você viu uma Se essas pessoas vão se reproduzir a ponto de dominar o planeta, aí é outra história. Você viu uma ressonância cerebral de uma criança
que era como uma alimentação vegana, e que eles começaram a comparar o tamanho do cérebro e houve uma involução de tamanho. Você viu Não, isso? não vi. Eu vou ver se eu localizo esse artigo, e eu fiquei impressionada com isso. Sim, Porque se pode começar a haver uma involução do cérebro com relação à alimentação, sem né? dúvida. Sem Porque a dúvida. adaptação a essa alimentação, a gente já sabe que a gente está conseguindo ter aos trancos e barrancos, vamos ser bem sinceros. Sim, sim. Agora, o resultado disso a nível biológico e principalmente a nível cerebral, né? Isso é Não, importante. eu não posso dizer assim, existe pessoas assim. Não, não posso dizer isso porque não tenho como eu dizer isso. Mas há essa probabilidade, porque a ciência é um jogo de probabilidade, né? Então, Sim. essa probabilidade existe. Agora, é aquela questão, Giga, o fato de existir um ser humano ou alguns seres humanos que tenham essa capacidade não significa que eles vão ser selecionados para sobreviver. Entendeu? Exato. Deixa eu aproveitar, então, aproveitar a Responde, probabilidade. Giga. Não, aproveitar a probabilidade e perguntar sobre. Tem uma pergunta ali, um comentário, né? Dizendo que já ouviu falar que se uma pessoa comer só carne durante 3 meses, ela morre. Estou Exclusivamente, se morta. alimentar só de carne, ela morre. Eu Isso, é vou uma responder. nova modalidade de reunião mediúnica pelo Instagram, falando aqui Estamos todos mortos aqui. dois. Nós três estamos mortos. Mas Não, assim, porque eu como fruta, tá, cara? O que me salva é a fruta. é verdade, é verdade. O que me Eu salva... não como. Eu de vez em quando como umas frutinhas também. Ah, então Deixa aqui. Então a alma aqui é só a Alessandra. Só eu que estou só, mortinha. só Alessandra. Mas deixa eu te fazer duas perguntas em uma. Você, aqui a gente está num bate-papo carnívoro. Você vê algum problema em uma pessoa ser carnívora e se alimentar exclusivamente de carne? E eu vou aproveitar esse gancho e perguntar: existe na literatura científica alguma comprovação, um estudo, né, randomizado e tal, que carne e gordura animal faça qualquer mal para a saúde humana? Ótimo. Duas Vamos lá. perguntas em uma. Tá. Bom, primeira pergunta é se eu vejo algum tipo de problema a pessoa se alimentar exclusivamente de carne, né? Isso. Não vejo nenhum tipo de problema desde que ela priorize uma alimentação do focinho à cauda, tá? Que ela coma vísceras, que ela inclua fígado, né? Que ela inclua vísceras na dieta dela para garantir a nutrição adequada. E que ela experimente. Porque a questão, Giga, que eu vejo muito hoje são as pessoas que dizem assim, não dá certo e acabou-se. Bom, peraí, cara. Primeiro você experimenta. Deu certo para você? Massa. Não deu certo? Volta para o que estava antes. Ou volta a introduzir alguns vegetais. Mas eu não vejo nenhum problema da pessoa consumir só carne. Eu acho muito pouco provável, né? Eu não vi ainda, não tive a oportunidade de ter nenhum caso de pessoas que entraram na dieta carnívora e saíram porque estavam se sentindo mal ou porque estavam sem obter os nutrientes necessários. Eu nunca vi isso, tá? Tem alguns pontos específicos que a gente tem de doenças que não podem ser tratadas com uma dieta muito rica em carne. Porfiria, por exemplo, a gente precisa de carboidrato, né? Tem algumas dietas que a gente tem, mas são doenças, entendeu? Não são pessoas, entre aspas, normais. Tá? A outra pergunta é... Esqueci. Se existe na literatura científica alguma comprovação de que carne e gordura animal faça mal para a saúde humana? As últimas meta-análises em 2019, em novembro e dezembro de 2019, o Annals of Internal Medicine liberou uma série de meta-análises falando sobre carne vermelha e câncer, carne vermelha e doenças cardiovasculares. E essas meta-análises, nenhuma dessas meta-análises você tem uma associação forte entre carne vermelha e essas doenças. Portanto, carne vermelha não é um problema para a alimentação. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, eu não posso culpar um alimento ancestral por problemas atuais. Nem carne nem gordura, né? Nem carne nem gordura. Se eu tenho um problema que surgiu da década de 50 para cá, o problema surgiu por algo que começou a ser usado da década de 50 para cá. Ou pelo menos que aumentou o consumo da década de 50 para cá.
No entanto, quando a gente analisa os relatos, os registros de consumo de carne, o consumo de carne e o consumo de gordura saturada está diminuindo. O consumo de carne e o consumo de gordura animal está diminuindo. Ora, se o consumo de carne e o consumo de gordura animal está diminuindo e as doenças cardiovasculares e o câncer está aumentando, só tem duas possibilidades. Ou carne e gordura não tem nada a ver com câncer e com doença cardiovascular, mas e não causa, ou a falta de carne e de gordura, porque já que está caindo, é o que está causando isso aí. Perfeito. Só tem duas possibilidades. Ou não causa, ou é a falta que está dando problema. Agora, por outro lado, a gente tem comprovação, mais de muitas, né, que carboidratos refinados, óleos vegetais, são Açúcar. a causa, Isso açúcar, aí, que é um carboidrato refinado, são a causa de arteriosclerose, de diabetes, de câncer. De várias doenças. sim. Então aí a gente tem inúmeras evidências de que esses são os principais problemas que nós temos hoje. Para algumas E mesmo, pessoas mais uma coisa, para outras pessoas mais outra, mas esse são essa tríade, né? Eu diria, posso concentrar em duas coisas: óleos vegetais e carboidratos refinados. e as pessoas nunca nos perguntam, né, quantos pães elas podem comer, quantos quilos de macarrão ela pode comer, Não é? vai vir perguntar se pode comer ovo, se Quantos muita ovos? carne não faz mal. Agora o pão, Agora você tocou no assunto. Hoje meu marido veio me dizer, eu li uma reportagem de um super atleta que come 17 ovos por dia. Aí ele já fez o cálculo de quantos ovos ele come por mês, por ano. Eu digo, você já fez o cálculo de quantos sacos de farinha você consome? Aí ele ficou me olhando. Porque, gente, né? E caloria vazia ainda, né? O que é pior. Então, assim, vamos pensar em quantos sacos de farinha a gente estava consumindo lá na Carabolante, né? Quantos sacos de açúcar você estava consumindo? As pessoas não levam em consideração tudo, sabe, Alessandra? Porque o pessoal diz assim, mas comer carne é muito caro. Tá, carne realmente não tá barato, fato. Mas você vai comer menos, porque você vai se sentir mais saciado. Você vai precisar ir menos na farmácia, vai comprar menos medicamento, porque você vai ter menos doença. Possivelmente os medicamentos que você usa para hipertensão, para diabetes e tudo mais, você vai poder tirar. Então, não precisa de suplemento. Não precisa de suplemento. Então, essas coisas as pessoas não colocam na balança, entendeu? tem mais um. Você vai ficar mais inteligente e mais produtivo e vai ganhar mais dinheiro para poder comprar a carne. Boa. Eu tive uma economia de 25% na minha alimentação. Pelo meu último cálculo. Eu acho que agora está até menos, porque eu ando consumindo menos. É porque a galera quer fazer dieta carnívora com picanha, filé mignon, tibone, tá entendendo? Prime rib. Não, gente. Faz dieta carnívora com patinho, com músculo, com peito. Com vísceras. Com víscera, com fígado, moela. Faz dieta carnívora com ovo, faz dieta carnívora com porco, que é super barato. Né? Eu consumo muita carne de porco. Eu posto uns vídeos, quando eu faço na parrilla, umas carnes lindas, mas, gente, isso não é o meu dia a dia. No meu dia a dia eu consumo muito porco, eu consumo muitas vísceras, eu consumo carnes de panela também, né? Barriga de porco. A carne mais consumida no mundo? Mais até do que a carne de vaca. Ah, é? Porco? É. O carro da China. A carne e é maravilhosa. Porco. E é maravilhosa, né? E a barriga de porco tem um valor nutricional enorme, né? De minerais, de aminoácidos, de vitaminas, né? Até eu acho que mais do que a carne vermelha, hein? Outra. Sim. Sim, a carne vermelha tem as suas vantagens, né? A carne de porco também tem outras vantagens diferentes. São carnes diferentes, né? São carnes diferentes em termos nutricionais. O problema da carne vermelha o problema da carne de porco é você ter acesso, cuidar para que aquele porco não seja um porco que come grãos a vida toda, né? Esse é o problema.
Que aí já é um problema de produção, né? Não tem como a gente mexer, tem que escolher bem. E porque o porco é monogástrico, né? Isso, tanto o porco quanto o frango são monogástricos, então eles acabam absorvendo mais o ácido linoleico, né, e incorporando na sua própria gordura. Mas aí, se a gente for fazer um comparativo com aquela dieta junk food que você tinha antes, Não. o porco é nada. Porco é nada. E assim, quando eu falo isso, eu estou falando em termos gerais, mas se você comparar, né, e o DJ Sufista, inclusive, já colocou alguns estudos comparando, a diferença é mínima. Tá entendendo? A diferença é mínima. A diferença é que se você é a mesma diferença que tem entre o salmão que você compra, que vem do Chile, do cultivo do Chile, e o salmão que vem do Alasca. Tem diferença? Tem, pô. O salmão que vem do Chile tem menos ômega 3. Mas a diferença é tão ridícula, e por conta disso tu não vai comer nenhum dos dois e vai comer biscoito? Vai comer biscoito. E eu acho que salmão do Chile porque tem menos ômega 3 do que o Alasca. Me dá aqui um pacote de biscoito recheado. Pô, meu amigo. Não, e pega uma Coca-Cola. Pega a Coca-Cola. E a maioria das pessoas... Salmão do Alasca. E uma Coca-Cola, por favor. E a maioria das pessoas que falam que dieta carnívora é cara, elas usam isso como uma desculpa. Por quê? Uma pizza de tele custa R$70, não sei, aqui no mínimo R$70. Fácil. Né? Com R$70, gente, você compra carne por uma semana inteira. Certo? Dependendo do tipo de... Então. E a cervejinha, nem vou botar a cervejinha junto. Um pão é mais caro que um ovo. Um pão é mais caro que um ovo. Um pão, se você comer um pão, você vai querer comer outro pão. Se você comer um ovo, ele vai matar sua fome. E vai te nutrir. Né? Exatamente. É verdade. Henrique, deixa eu te perguntar. Você falou que você tem um compromisso. Vou falar como você. Eu não quero ser deselegante com o seu tempo. Né? A gente já está em 1h45 de live. Você tem um compromisso no aniversário da sua irmã, né? Não, minha mãe. Sua mãe? Olha, parabéns para ela, Henrique. Manda um abraço nosso aqui, do bate-papo. Ela tá sempre nas lives dele. Ai, que legal. Então, parabéns se ela estiver aqui. Como é que é o nome dela, Henrique? Márcia. Então, dona Márcia, parabéns. Ó, feliz aniversário, Márcia Altran, viu? Muitas felicidades. Parabéns, você tem um filho muito bem criado. Você tá de parabéns. Bem criado. Se tem uma coisa que me incentivaram durante toda a minha vida, foi essa questão do estudo. Sempre tive não só exemplo, como incentivo. Sabe? Então é algo que eu sou muito grato por eles terem feito isso. Show. Vamos começar então a fechar aí? Bora. Últimos comentários, diga aí. Sobre essa questão da alimentação, se alguém tiver mais da evolução da alimentação, se alguém tiver mais alguma dúvida, mas esse é um tema que eu já vi várias vezes Henrique falando sobre ele, inclusive tem um módulo lá no meu curso que ele dá essa palestra completa, bem bacana, e para mim foi um divisor de águas, assim. Essa questão da evolução, ela passa a fazer todo sentido, todas essas perguntinhas, mas carne faz mal, mas como que carne faz mal se a gente come carne há milhões de anos? Se a gente evoluiu, se a gente dominou o planeta como uma espécie mais bem-sucedida, comendo carne, e quando chegou a indústria da doença, começou a fazer mal, e substituíram por outras coisas, por grãos, por óleo de semente, né, no lugar da gordura. Então essa é uma balela, e como ele falou aí para quem está assistindo, não existe nada que comprove que carne faça mal e gordura. Pode comer carne à vontade, pode comer muito. Não tem essas coisas de ficar, tenho medinho, fica comendo pouquinho, não, come muito, pode comer até saciedade. O que manda na nossa saciedade, na quantidade de carne é a nossa saciedade. Não está com ânsia de vômito? Pode comer ainda. e Henrique, da gula, né? Eu acho que a grande vantagem da carnívora é essa, porque quem é magrinho comendo porcaria,
parabéns, cara. Eu tenho raiva de você, entendeu? Porque eu nunca consegui fazer isso, porque eu tenho inveja de quem consegue comer um pouquinho das coisinhas ali, mesmo com aquela fome. Mas a carnívora é para quem gosta de comer, é para quem é guloso, que vai comer mesmo e vai satisfazer o prazer de comer, vai satisfazer nosso instinto de manter nossa entropia, né, Henrique? E manter a nossa energia lá em cima, comendo de verdade. Então, esse medo que colocaram a gente comer carne impede muita gente de dar esse passo. Eu recebo muito questionamento isso. Tá bom, isso quanto eu tô comendo? E a gente foi doutrinado a comer pouco. Então, assim, não tenham medo da carne, gente. A gente evoluiu comendo carne. E não tem hoje na literatura nada que comprove que carne faça mal. Eu acho que esse é o grande recado da live de hoje, né, Henrique? Perfeito. Que faz sentido. Exatamente, exatamente. Tirar a carne da alimentação não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido do ponto de vista biológico, não faz nenhum sentido do ponto de vista fisiológico, não faz sentido do ponto de vista ecológico, né? Também. Você precisa obrigatoriamente se tornar carnívoro, tá? Mas não faz sentido do ponto de vista ecológico, sentido fisiológico. Não tem nenhuma razão pela qual você deva tirar a carne da sua alimentação. Nenhuma. Perfeito, Henrique. Perfeito. Era o que a gente precisava ouvir e é o que a gente queria transmitir aqui hoje, né, Giga? Exatamente. Show de bola. Show de bola. Então, agradecemos muito, Henrique, a tua presença, a tua disponibilidade aí de abrir uma brecha aí na tua agenda, que a gente sabe que você está sempre com milhões de coisas, né? Verdade. Agradecemos a disponibilidade, né, de você estar aqui hoje. Foi um papo excelente. E muito obrigado. E parabéns mais uma vez pelo Dia do Nutricionista, né? Eu agradeço pelo convite. Foi maravilhoso bater papo com vocês. Você sabe que eu sou seu fã, né, Henrique? Sabe que eu sou seu fã. Cara, parabéns pelo dia Eu sei o tanto que você lutou para ter esse canudinho de nutricionista. Então, parabéns pelo seu dia, tá? Manda lá uns parabéns para sua mãe também. Feliz aniversário para ela, viu? E muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu sou seu fã e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão evoluir na carnívora, na low carb, na cetogênica, com esse bate-papo de hoje. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, Giga. Valeu, Alessandra. Forte abraço. Obrigada, gente. Só vou deixar um recadinho aqui, pessoal. Amanhã, provavelmente já esteja no canal do YouTube essa live, no nosso canal do Bate-Papo Carnívoro. O link está na minha bio e também lá no Instagram do Bate-Papo Carnívoro. E também no Spotify a gente vai estar colocando como podcast. Só mais uma coisinha. Quarta-feira da semana que vem é dia 7 de setembro já, né? Sim. Nós vamos ter o Bate-Papo Carnívoro num horário diferenciado, 9h30 da manhã, não é isso que a gente marcou? Isso. Porque a gente vai conversar com a Andrea Bizzi. Você conhece ela, né, Henrique? Ah, legal, legal. Vai ser uma live. Como ela tá morando no Bahrein, aí tem uma questão de fuso. Então, para ela não ficar muito tarde, a gente marcou mais cedo, aproveitar que é um feriado. Quando tiver de bobeira em casa lá, no feriado, vamos ter uma live com a Andrea Bizzi. Ela é sensacional, ela é uma profissional também de altíssimo nível, né? Nutricionista também. Isso. Tá bom? Fica aí o convite. Show de bola. Até para você, Henrique. Isso aí. Legal. Boa noite para todos, hein? Obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada a todos aí.